Para 1 quilo de carne, nós precisamos de 15 mil litros de água. E essa é a frase. Essa é aqui. Ai, larga aquilo, né? Solta a bomba e sai. Fala, ouvintes do Mais Um Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Bruno Emanuel Barreto, sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV da UDESC de Lages, Santa Catarina, e espero que vocês gostem muito do episódio, assim como eu gostei de gravar. Lembrem-se de comentar o que vocês mais gostaram dessa conversa, compartilhar com seus amigos e também clicar no botão de gostei. Fique agora com a gravação. No episódio de hoje eu vou conversar com a Lívia Padilha, ela que é administradora, segunda administradora que a gente está chamando aqui para conversar no canal. Lívia, seja bem-vindo ao Mais Rumo em Podcast. Muito obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Já falamos um pouquinho aqui dos nossos podcasts, né? Tô bem empolgada em falar com os teus ouvintes. Que legal. Hoje a conversa vai ser de host para host. A Lívia também vai se apresentar, vai dizer que, enfim, faz parte do podcast Agronautas, que é um outro programa que vem com a mesma ideia, umas ideias muito parecidas com o nosso aqui. Mas eu gostaria, Lívia, que você se apresentasse, falasse para nossa audiência aqui de onde tu veio, de onde foram os lugares que você passou. Então, fique à vontade. Claro. Então tá bem. Bom, eu sou gaúcha desde, digamos assim, da minha graduação ali, o que eu estava estudando, eu sempre tentei estudar um pouquinho de sustentabilidade, áreas que me interessavam bastante. Então, pesquisei questões de calçado ecológico, depois no mestrado fui também atrás, pesquisei em várias áreas, assim, em questões de sustentabilidade, cooperação, redes de empresas, né? Porque a administração nada mais é do que gestão, então a gente vê um pouquinho ali de cada tema, e essa parte de marketing, de comunicação, isso eu sempre gostei bastante. Fazer apresentações e pesquisa no geral. Então, logo que eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado. Depois fiquei um tempo trabalhando em alguns projetos, algumas coisas fora, assim, digamos, da academia. Mas gosto muito da área de nutrição, de saúde. Então, eu quis quase que unir um pouco, assim, essa questão de saúde, de nutrição, com a área, a gente pode colocar da pecuária ou mesmo da produção animal. E daí eu decidi fazer um doutorado tentando unir essas partes. Ou seja, como na minha percepção na época antes de fazer o doutorado era assim, como que a gente não enxerga, como que as pessoas não veem, não percebem a carne e os produtos de origem animal como saudáveis que são, né? Os benefícios que eles trazem. E também na época eu via muitos benefícios ambientais que na mídia, muitas vezes a gente vê o contrário. Parece assim que a gente está acabando com o planeta, né? Que a pecuária é a vilã. Então, eu decidi fazer esse doutorado. Eu já queria muito morar fora, ter uma experiência de estudar fora. Então, eu apliquei para algumas bolsas. E na Austrália, então, eu ganhei uma bolsa de doutorado. E fui para lá estudar com uma equipe. Nossa, era um centro assim super específico, bem legal nessa área, que já fazia muitas pesquisas de consumo de carne. E então a minha professora era economista, ela tem fazenda nos Estados Unidos, produz carne, então é bem assim da área mesmo. E também a minha co-orientadora era nutricionista. Então, realmente unia bem essas duas áreas, né? Economia, nutrição. E eu estudei lá a percepção dos consumidores em relação às carnes. Tanto as carnes, digamos, tradicionais, que a gente está acostumado, mas também na época, em 2017, foi isso, as carnes que estavam entrando no mercado, ou proteínas de base vegetal, que a gente vê hoje aqui, várias marcas, né, no mercado, que são para pessoas que são vegetarianas, mas também nem só elas. Às vezes aquelas pessoas que acham, por um ou outro motivo, que deveriam diminuir as carnes, vão e provam essas alternativas, vão e começam a comer mais essas alternativas. Então a gente fez esse trabalho na minha tese. E lá, bom, já engatando aqui talvez a minha volta para o Brasil, depois terminei a minha tese, terminei até de escrever ela aqui no Brasil mesmo, e gosto muito dessa parte de comunicação. Então eu acabei usando, digamos assim, o Instagram como um meio de falar um pouquinho mais da minha tese, de mostrar ali infográficos, animações que tinham a ver com essa temática. E daí, a partir daí, acabei entrando, assim, digamos, nesse meio, e hoje trabalho com pessoas mais dessa área da pecuária, no geral. Até o tema proposto aqui para a gente conversar, enfim, o pessoal às vezes pode estar pensando, mas uma administradora para falar de carne, mas é porque o currículo da Lívia é bastante extenso e contempla muito do que ela já vem estudando há anos, que é a comunicação, que é a pecuária, enfim, que é a saúde. E antes eu citei, Lívia, você é a segunda administradora aqui no canal, o primeiro episódio com o administrador, se não estou enganado, foi com o Guilherme Malafaia, no episódio 4 que a gente falou O como Guilherme vai é ser a ótimo. pecuária, como vai ser a pecuária em 2040. Então a gente gravou um episódio, até vou deixar aqui nos cards, que tem as mega tendências, que foi um documento Tô com produzido o pela documento Embrapa. aberto aqui. Olha a Sério? coincidência, eu tô com ele aberto aqui, porque eu tô preparando uma palestra e uma das coisas eu vou referenciar ele. Esse Que documento é bacana. ótimo, é muito bom.
Muito Que bom, muito ótimo que tu falou completo. com ele. Vou deixar de Exato. novo esse documento aqui nos cards Deixa depois. mesmo. Não, é excelente. E assim, realmente, parece de fora quem olha, formada, né, em administração, depois do meu mestrado em ciências sociais, né, mais ou menos na área ali, mas nada a ver com a área pecuária, digamos, ou essa parte de vocês mais focada. E depois o meu doutorado em economia comportamental, porque a gente queria ver o comportamento, né, das pessoas. Mas tem tudo a ver, porque quando a gente olha, por exemplo, quando a gente quer comunicar algo, que nem tu disseste, como é importante a comunicação. A gente fala tanto dos problemas da comunicação no agro e no setor como um todo. A gente tem que entender o que as pessoas percebem. Se elas percebem aquele alimento como problemático para a saúde delas, problemático pela questão ambiental, ouvem várias coisas que na sua maioria não são verdades, ouvem vários mitos e acabam tendo eles como verdade, elas acabam utilizando ou migrando nas atitudes através acabam tendo ações que estão muito influenciadas por essas percepções. Então, na hora de comprar uma carne, talvez ela vai dizer, não, quem sabe então eu vou nessa outra aqui, nessa alternativa à base de plantas, que eu acho que não faz tão mal para o meio ambiente, que é mais saudável, me falaram que soja é bom. Então, é muito importante a gente entender isso para comunicar realmente. A gente vai falar aqui Claro. de alguns mitos, né? Mais ou menos Uhum. aqui focados até no dia de hoje, no dia da água, por exemplo. A gente pode falar do mito da água, que é bem legal, porque é justamente isso. As pessoas ouvem lá 1000 vezes falar de alguma coisa da água, porque o boi usa muita água, é um beberrão, mas não entendem a realidade. Então, quando a gente explica e fala, né, foi Perfeito. clareado isso. Então, a comunicação ela tem que ser clara. Claro, a gente vai entrar nos tópicos depois, Lívia, que Uhum, eu imaginei essa conversa como a gente tratando desses mitos, dessas mentiras, vamos chamar assim, da pecuária, como sendo um uhum, sintoma. Mas a causa disso aí, talvez é importante a gente comentar aqui agora, talvez seja um pouco para trás de como o consumidor vê a carne hoje. Ou melhor, quais que são os ruídos que a gente tem hoje na comunicação, enfim, que a informação correta às vezes não chega no consumidor final. O que que a gente pode comentar junto sobre esse tema, que são, na minha visão, as causas para os sintomas que vão vir depois, que a gente vai tratar. isso, exatamente. Bom, muito boa essa tua observação e cronologia, eu achei muito boa. Então, o que a gente pode falar? Primeiramente, essa questão da causa. Como o consumidor vê a carne? Se a gente fosse colocar em linhas gerais, tá? É muito parecido, na verdade, questões lá na Austrália com o Brasil, porque a gente come bastante carne. Culturalmente também, os australianos comem muita carne, churrasco toda hora. Então, assim, é bem parecido mesmo. Não é assim, falar da Índia, né? Que quase não come carne, questões religiosas. Então, a questão cultural, a questão religiosa, muito parecida, assim, em termos, não tem nada que impeça questão de bem visto. A pessoa tem um status econômico maior, ela consegue comprar mais carne, que bom, ela vai comprar mais, ela vai ter aquilo mais no dia a dia dela ainda. Questão de número de vegetarianos também. No Brasil, a gente tem, às vezes varia, mas assim, uma média, se a gente fosse estimar, 14% de vegetarianos no Brasil, a gente poderia colocar esse dado. Às vezes tem uns que inflam esse número, às vezes é menos. E na Austrália também tem uma crescente de veganismo. Então, esses produtos vegetarianos, até veganos, eles crescem muito na Austrália. Então, é muito parecido. A gente pode olhar assim. Então, o que eu vejo? As pessoas, no geral, sim, veem a carne como um alimento muito saboroso, muito saudável, veem várias questões positivas. A questão ambiental aí é um pouquinho mais ambígua, porque assim como elas veem a carne vermelha como mais negativo em relação à questão ambiental, principalmente por essa questão de metano e outras coisas que a gente pode também comentar, o frango, ok, o frango, né, é legal, o suíno, não tem muito, a gente não vê essas questões falando mal, digamos assim, desse tipo de carne. Então, no geral, eu diria isso, né, culturalmente aceita, socialmente aceita e é uma coisa positiva. Essa questão do ruído é interessante, porque a comunicação, se nós vamos pensar, bom, eu quero te transmitir uma mensagem, eu vou pensar aqui, eu sou esse emissor da mensagem, a minha mensagem tem que estar clara para chegar em ti, tu tem que entender. Se não chegar, for meio que um telefone sem fio, o problema foi como eu comuniquei. Como que eu passei essa mensagem para ti? Teve algum problema aí, esse ruído que a gente chama. Então, uma coisa eu até lembrei agora de um post que que eu estava fazendo, que tem a ver, por exemplo, com o bioma Pampa. Tu conhece porque tu é aqui do Sul também, mas de repente algum ouvinte, né, lá de cima, que outros estados que não conhecem muito, podem olhar algumas fotos do bioma Pampa, e tem pessoas que eu já ouvi falando sobre isso, e acham que foi desmatado, que pensam assim, mas é tudo ralo, não tem árvore nenhuma, que árvore é, né, cadê? É desmatado? Houve desmatamento? Não, pelo contrário, é um bioma mais propício, e faz parte aqui de grande parte da metade sul, mais propício para pecuária, sim. E realmente foi a pecuária que deslanchou aqui essa nossa região. E é interessante, porque se a gente fosse deixar assim, esse tipo de informação chegar ruidosa, pode ser que algumas pessoas que não têm
esse background, essa informação anterior, prévia, poderiam achar que tinha desmatamento, que não é verdade. Então, a nossa comunicação tem que ser mais clara, mais fluida. Então, talvez eu vá fazer algum post de bioma pampa, eu vou explicar ali que não tem desmatamento, não, porque esse bioma é assim, assado, a gente vai explicando isso com fotos, né? A questão visual é muito importante quando a gente fala também na comunicação, as pessoas gostam, não é à toa, que aqui a gente às vezes brinca, né? O pessoal fica aí no Instagram, fica no TikTok, né? Vendo um monte de vídeo e tal. Por quê? Porque nós somos realmente atraídos por imagens, então não adianta, às vezes, só o texto solto, e é justamente isso, adequar a tua comunicação, eu acho, para ela ser o menos ruidosa possível, ou o mais clara possível, o mais didática. Talvez a pessoa não vai pegar na primeira vez. O que eu estou explicando? Ela vai ver um infográfico ali, né, que teria que ser autoexplicativo, mas não está muito legal. Talvez um texto junto, ela vai entender ele melhor, então. Como que eu posso fazer com que essa comunicação seja o melhor possível? E que público é esse? Talvez um público, que nem eu disse, um gaúcho que já conhece aqui, já mora aqui há anos, sabe que eu vi uma pampa, para ele é desnecessário quase eu explicar um pouco dessa história. Mas é uma pessoa de fora ou de fora do Brasil, ainda mais, vai ter aquela ideia, Amazônia, né, não tem árvore, não é floresta, foi desmatado. Pode ter essa visão completamente equivocada, porque a gente tem que entender o contexto. Eu acho que essa questão do contexto é muito importante para que esses ruídos sejam minimizados. Bruno, não sei se eu te Perfeito. respondi assim. Claro, não, e você veio pontuando algumas coisas que eu trouxe aqui, Lívia. Aham. Primeira delas, qual é o teu público? Eu acho que é importante a gente se perguntar isso, né? Que hoje a forma É, que as pessoas consomem informação vem mudando. Então, a nossa geração consome de uma forma, a geração dos nossos pais, nossos avós, totalmente outra. Você falou também de uma comunicação, às vezes, cada vez mais rápida, de a gente estar com uma rede social aberta e os estímulos são vários. Então, será que é. tem que ser uma comunicação longa para essa pessoa, ou será que eu tenho que fisgar a atenção dela, de uma nova geração, com um vídeo mais curto, e depois levar ela para se aprofundar, talvez num episódio de podcast, num texto um pouco mais longo? Porque hoje é difícil você ter aquela pessoa, eu acho, que vai se interessar por um assunto e já vai direto num artigo de 15 páginas. E aí eu acho que entra no último ponto que você falou, que são fotos, são vídeos, são uma comunicação mais assertiva, e aí talvez você, enfim, são coisas que você estudou na tua carreira, de como ser cada vez mais assertivo nessa comunicação, sabe? Será que vai ser uma foto? Será que vai ser um vídeo, um infográfico, como você gosta bastante? Então, são 3 pontos essenciais que eu acho que você pontuou na tua conversa e que eu também trouxe aqui, que eu acho que diminuem o ruído, sabe? Porque teus comentários foram muito, Exato. muito felizes, na minha opinião. Exato. Essa questão até que tu comentas do artigo é bem engraçado, assim, porque quando a gente está na academia fazendo, faz um mestrado, aí tu tem a dissertação, tem pessoas que já publicam artigos. Então, um artigo acadêmico, em média, ele vai ter ali, que nem tu disse, 15, 20 páginas, dependendo da revista que tu vai publicar. Imagina que no doutorado, no meu caso lá, nós tivemos 3 artigos, que já tinha que estar pronto, assim, com a tese feita em inglês. Então, na minha concepção, era o seguinte: tu imagina que alguém daqui vai ler um artigo de 15, 20 páginas para entender alguma coisa, pegar ali resultados que são interessantes em inglês. Então, já tira muito das pessoas que conseguem compreender, conseguem ler um artigo em inglês. É difícil, é complicado. Então, quem sabe um post que tem ali os principais, a história, digamos, do meu artigo, início, meio, final. Por que eu fiz isso, como eu fiz isso, o que eu descobri, e aí que tu pode tirar de conclusão disso, né, dessa pesquisa. Aí sim, talvez depois desse post ele vai me pedir o artigo, ele vai ir atrás de outras coisas, porque ninguém vai ler tua tese, a não ser as pessoas que estiverem ali Os obrigadas, que estão agradecimentos. na tua banca, eles não vão ler. Aquelas É, pessoas são obrigadas, são convidadas para dar o tipo de contribuição, mas assim, tirando realmente isso, vão ler artigos e vão ler outros tipos de publicações. Então, é bem isso, assim, quando a gente fala da comunicação científica ou da divulgação científica, que seria para um público mais leigo, é interessante sempre pensar como a gente pode fisgar, né? Em inglês a gente fala o hook, que é quase isso, assim, eu fisguei a pessoa, depois, olha só, gostei disso, quem sabe eu vou ler mais. Tem mais material? perfeito. Então, é bem essa ideia. Lívia, entrando agora aqui nos sintomas que a gente falou, talvez a gente passe por alguns dos principais mitos ou principais comunicações erradas, talvez meias verdades que eu posso tratar aqui. A primeira delas que eu trouxe para a gente discutir, que você pode comentar bastante, é que a alimentação dos bois, ela compete com a alimentação dos humanos. Então, às vezes as pessoas usam isso como verdade, que o boi está tirando o alimento que seria para humanos. Então, por que não eu não deixaria de comer boi, de comer a carne do boi, se ele está competindo comigo? Eu vou então eu pegar esse alimento. O que tu pode esclarecer para nós sobre isso? De forma alguma. Não troquem a tua carne por soja. Não troquem os alimentos que os animais nos fornecem. Bom,
que a gente pode dizer? De forma geral, aparece muito isso, porque eu acredito que seja uma ideia equivocada, principalmente vinda de alguns documentários, de algumas coisas que mostram muito da pecuária dos Estados Unidos. Isso é bem comum. Então mostra lá os grandes confinamentos e falam, eles comem grãos, eles comem só ração. Isso é uma coisa que está acabando com a nossa comida, está tirando a comida do nosso prato, literalmente. Então o que eu fiz? Eu até tenho um post sobre isso que eu explico, mas a base é os herbívoros domésticos, sejam eles os bovinos ou outros ruminantes que foram domesticados, eles comem 96% de matéria orgânica que a gente não consegue digerir. Pensem nisso. 96% de tudo, isso é um dado global. Tudo aquilo que eles comem, então a maioria é pasto, 55, 56%, se não me engano, entra aí pasto. Outras coisas que são subprodutos de outras culturas. Então, as pessoas usam camiseta de algodão, tá todo mundo aqui, usando algodão, tomando suco de laranja, e não pensam em toda essa planta que teve que crescer, aquela matéria orgânica ali, para gerar ali o algodão. Então, tudo isso, os bovinos têm essa capacidade brilhante, assim, nossa, maravilhosa, tu conhece bem isso como, como quase veterinário, né, Bruno? De transformar. Então eu coloco sempre, quando perguntam, mas isso não tá tirando comida, eu falo assim, nossa, eles fazem um trabalho tão maravilhoso que se chama upcycling, que é pegar algo que não teria quase valor, ou não teria valor nenhum, eu diria, e transformam em algo muito melhor. Não é nem reciclagem, é upcycling, é uma coisa melhor ainda. Ou seja, quando quase que pergunto assim da tradução, uma vez eu traduzi isso para uma amiga, que eu falo, é pasto em picanha. É isso que ele faz. Pensa isso. Tu vai comer pasto? Tu consegue, né, absorver alguma coisa de pasto? Não. Então é isso que o bovino está fazendo. Ele está fazendo algo maravilhoso. E não só o gado de corte, a gente pode falar do gado leiteiro também. Então tem os laticínios aí. Entra mais essa questão. A gente pode pensar, né? Carne, fica na cabeça só carne, mas imagina todos os laticínios, todos os produtos que a gente tem à disposição. É isso que eles fazem. Então, não, pelo contrário, ele não compete com a nossa alimentação, ele está colocando, na verdade, são alimentos, nossa, nutricionalmente densos, uma qualidade excelente, ao invés de a gente ter esse monte de desperdício que a gente teria de Ótimo, de ótimo. outras Acho que matérias orgânicas. muito bem respondido, Lívia, que a maior parte da alimentação, então, a gente já parte daí que não compete com a alimentação humana. A gente não está É, tirando do prato do humano para colocar no coxo do bovino. Muito bom. isso aí. O segundo mito aqui, Lívia, e que a gente pode também discutir, é que o boi é o maior vilão do aquecimento global. Ou seja, Sim. a gente, pelo menos quem é aqui do canal, acho que já entendeu que o processo de metanogênese acontece sim pelas bactérias do rumen. O boi emite sim CO2, emite metano, mas essa afirmação de que o boi é o maior vilão do aquecimento global, como é que a gente rebate essa crítica? Bom, eu já sei que o Danilo Millen veio aqui. Vocês falam de homem. Eu não vou me atrever a falar qualquer coisa aqui do sistema digestivo. Mas, como tu bem colocou, todos os ouvintes provavelmente sabem e entendem que esse ciclo biogênico acontece. Como essa questão do metano é importante, sim, ele é um gás de efeito estufa. É importante a gente entender isso para poder rebater justamente essas críticas que são infundadas. Por quê? Porque quando a gente começa a comparar, e é isso que acontece em muitos infográficos, ou quando as pessoas colocam questões do tipo, pare de comer 1 quilo de carne, porque é a mesma coisa do que tu andar tantos quilômetros de carro, tantas viagens de avião, umas coisas assim, ou tantos quilos de carne produzidos equivalem a tantos CO2 emitidos. Não é a mesma coisa, gente, porque a gente tem que entender justamente de onde vieram esses dados. Então, basicamente, quando a gente está analisando essas emissões de um produto, seja ele um celular, uma xícara, a gente faz o que se chama de análise de ciclo de vida. E isso eu gosto bastante até desse tema, porque eu fiz esse tipo de estudo lá na época da minha graduação com calçados, calçado ecológico, calçado normal. Então é bem legal esse tipo de análise. E o que acontece? Quando se fala na carne, se usa os dados da análise de ciclo de vida. Ou seja, lá desde o início, quando fazem a parte, por exemplo, da agricultura, tudo que é necessário, depois todo o sistema do animal, tudo que ele emite, tudo isso, depois a parte de logística ali, da entrega da carne, varejo, bom, enfim, toda a cadeia. Até o final, às vezes, quando colocam, alguns dos estudos colocam a pessoa cozinhando, então aquele tipo de gás emitido quando ela cozinha, enfim, é uma análise de ciclo de vida. Pensem assim, do início ao final, tudo que se faz para aquela carne, digamos, existir. E isso é colocado lá. X%. Essa é a emissão da pecuária. E quando eles falam do transporte, o que eles fazem? Só a emissão. Ou seja, a queima daquele combustível fóssil. A queima da gasolina quando eu estou indo de tal a tal, quando eu estou indo de lugar X a lugar Y. Então eles comparam bananas com laranjas, digamos assim, que não tem sentido nenhum. Por quê? Porque uma análise de ciclo de vida ela é completa.
E essa análise de ciclo de vida do transporte ou do setor como um todo não existe na literatura. Imaginem a complexidade de fazer uma análise dessa, sendo que tu tem que saber a emissão lá do metal que foi feito para fabricar o carro, e depois aí do carro, tudo aquilo que tem na fábrica, a emissão do carro, tudo bem, depois o que acontece, se é revendido, se não é, se é utilizado até o final, se ele vai ser reciclado, sei lá. É muito complexo, não existe isso. E para tudo, né? Não tô falando do carro só. Transporte envolve daí todos os métodos, tudo de transporte. Não existe isso, imagine a complexidade. Então é muito desonesto, realmente. Eles falam isso, pecuária é assim, é tantos por cento. E daí uma vez saiu um documento que era Livestock Long Shadow, e depois até a FAO, foi da FAO, e eles se retrataram dizendo, olha, mas fique claro que isso aqui é do ciclo de vida inteiro. Mas não, daí já tinha sido tarde demais. Daí o pessoal que quer justamente algum argumento, algum tipo de munição, digamos assim, já pegou aquilo e já comparou. Ah, mas olha só, e o transporte é só isso. E a agropecuária, né, uniram até a agricultura com pecuária, é tanto, olha só, o futuro é vegano. E daí vai, né, a narrativa daí corre. A narrativa, exato. Essa É, palavra acho que é muito boa, Olivia, quando a gente fala de comunicação da pecuária, porque hoje o que chove são essas narrativas. Ou seja, existe uma verdade e existem as verdades que o povo acredita que são as narrativas. Então, que bom que isso, hoje a gente tem, enfim, canais como o teu, canais como o do Danilo, o pessoal dos agronautas também para falar e desmistificar, às vezes, o que acontece da porteira para dentro, porque eu anotei até aqui a questão chave, eu acho, dessa questão do aquecimento global é justamente entender um pouco mais o ciclo do carbono, de qual que é esse carbono que o boi está emitindo e qual que é o carbono isso, que a queima de um combustível fóssil está emitindo. Então, são carbonos que vêm de lugares diferentes. Um, ele está lá no petróleo, estava preso lá isso. embaixo das camadas da Terra. O outro era um carbono que estava, enfim, no ciclo ali do bovino, já presente na atmosfera e que ele participa de um ciclo meio que estático, eu diria assim. Então, muito bom também. Não sei se tu tem mais Exatamente. algum comentário. Tem, eu até ia te mostrar aqui, eu não sei depois se tu vai ter a Claro. parte do vídeo, mas esse aqui é o infográfico que a gente não comentou ainda do livro do Sacred Cow, mas esse infográfico é muito legal justamente porque ele traz de um lado, para quem está só nos ouvindo, de um lado ele traz isso, qual é o ciclo do carbono dos combustíveis fósseis? É linear, não existe nem ciclo, né? É linear. Ele vai lá da base, onde ele está bloqueado, daí depois ele é desbloqueado, quando acontece essa extração, e depois esse carbono antigo é adicionado diretamente à atmosfera e fica lá. Já nos bovinos é completamente diferente. É esse ciclo biogênico que o Bruno comentou agora. Tem também a questão do sequestro do carbono, que é muito interessante, que às vezes as pessoas não lembram. Elas estudaram isso em algum momento, lá no ensino fundamental, mas elas não lembram da fotossíntese, que justamente as plantas e esse pasto, tanto pasto que a gente comentou aqui, que o boi come durante a sua vida, esse pasto ele está ali absorvendo, durante a fotossíntese, ele está absorvendo o CO2 e muito do carbono está indo lá para baixo, lá para o solo, justamente para conseguir manter alimentar os micróbios do solo, enfim, e muito desse carbono fica no solo, forma um solo mais assim saudável, a gente Rico pode em carbono. colocar rico em carbono, rico que é a vida, né? A gente pensa assim, mas o carbono parece uma coisa só ruim, não, o carbono tá em tudo, inclusive tá depois na carne, no leite que sai dos bovinos, então é bem legal. E o carbono que sai no esterco volta ali pro pasto, então pra terra, como a gente tem no Brasil a maioria do gado no pasto, a gente tem esse ciclo muito muito positivo. Então é Perfeito. justamente isso, entender isso quando a gente tentar desmistificar ou rebater alguma crítica Uhum. específica e focar nessa questão. Olha, vai ficar 12 anos ali o metano, depois ele se quebra, entra num ciclo de novo, e é uma coisa assim, não, a gente não está adicionando nada. Diferente dos combustíveis fósseis, é outra história. Ótimo. Um outro ponto aqui, Lívia, que acho que nesse você também nada de braçada e engraçado. Ontem de noite eu estava vendo um post de um jornalista que ele é bastante imparcial nos posts dele, mas falando de qual que é o gasto, a pegada hídrica da carne bovina, e no fim do texto dele, era um post do Instagram, ele se questionando, talvez, os seguidores dele, se o quão benéfico seria parar de comer carne. Então, a próxima das perguntas aqui é Ai, se gente. eliminar a carne da alimentação seria melhor pro planeta e para a saúde, principalmente nesse último tópico. Ai, que coisa. Essa questão, assim, se dividem para a gente ficar talvez um pouquinho mais didático. O que basicamente, quando a gente fala dessas questões de reduzir a carne ou eliminar, as pessoas podem ver esse espectro. Mas fala-se muito da questão da saúde. Para algumas pessoas isso é muito importante, então motivação, saúde. Outra motivação, questão do meio ambiente. Outra motivação que a gente fala bastante,
aqui não tocamos tanto, mas que se fala muito a questão moral. Ou, moralmente não me sinto bem em comer, bem-estar animal. Tem pessoas que têm essa dúvida e se questionam muito sobre isso, então realmente não comem por uma questão, digamos assim, moral, ética, barra ética. E justamente essa questão de água, se a gente fosse tocar aqui no termo da água, que é bem legal, que hoje é o dia da água, inclusive, é uma questão muito, digamos assim, tão óbvia para quem sabe o mínimo. Olha, o boi tá no pasto, ele tá ali, ele fica pastando, tomando um pouco de água, né, e tal, mas, gente, a água vem da chuva, aquilo ali é o ciclo da água normal. E às vezes o que acontece? Colocam desse tipo, talvez próximo desse, parecido com esse texto que tu menciona, colocam assim, para 1 quilo de carne, nós precisamos de 15 mil litros de água. E essa é a frase. Essa é aqui, larga aquilo, né? Solta a bomba e sai. É a E as pessoas manchete. pensam, é a manchete. E as pessoas pensam assim, nossa, 15 mil litros, isso é muito, 1 quilo de carne, de repente eu como ali, dividido em alguns dias, né? Dependendo do que a pessoa come de carne, é muito mesmo, tem que diminuir e tal. Tá bom. E isso é engraçado, porque quando a gente vê realmente esse número, a gente pensa, que um monte, né? Mas é meio estranho. Gente, assim, que nem esse número que a gente falou antes, 90 e poucos por cento lá da matéria orgânica, é parecido com a água. 94, dependendo do sistema, 98% de toda essa água é água da chuva, que cairia no pasto, estando boi lá ou não. Então, essa água está ali dentro da folha, naquilo que ele está comendo. E também não é perdida. Pensa assim, ele vai comer bastante, ele vai estar ali pastando, daqui a pouco vai urinar, tem a questão do esterco que também é úmido, vai ser... Tudo isso vai estar nesse ciclo. Ele vai transpirar, vai ter isso... A água justamente está nesse ciclo. Quanto melhor for esse sistema de produção, imagina assim, uma integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, um tipo de sistema que ele... Nossa, é assim, é muito difícil esse percentual baixar ali de 94, mais ou menos. Sendo que nos Estados Unidos, acho que tem alguns dados de confinamento, que daí pode ser um pouco mais, que daí eles bebem um pouco mais, digamos, dessa água azul, porque a gente divide os tipos de água. Inclusive, hoje eu fiz um post e explico bem direitinho cada tipo, mas basicamente é isso. A água verde é a água da chuva, a água azul é a água, digamos, de um aquífero, de um lago, de algo assim que a gente poderia dizer quase que da torneira, nesse sentido, essa divisão. E tem uma terceira, que é a água cinza, que seria uma água necessária para que a qualidade total da água seja a mesma. Imagina assim, se a gente fosse tirar da pecuária e fosse pensar numa indústria. A indústria tem o seu efluente e ela tem que descartar essa água depois. O tipo de água que precisa ter uma qualidade X para ser que possa ser descartada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser, assim como o nosso esgoto, ela tem que ser tratada, bem analisada, e tudo isso é uma água, digamos assim, para diluir os poluentes ou para tratar ela, que às vezes é necessário um pouquinho de água, para ela voltar à qualidade original, à qualidade anterior. Então, isso é água cinza. E é bem pouco também. Eu até não tenho aberto aqui, mas eu posso te dizer daí os percentuais. É assim, é muito pouco. A maioria é água da chuva. E sobre a questão da saúde, Lívia? Sobre a questão da saúde. Tá bem. Bom, eu não comentei aqui, mostrei antes o infográfico, mas nesse livro aqui, que eu falo muito sobre ele, que se chama Sacred Cow, ou Vaca Sagrada, se a gente fosse traduzir, ele foi escrito por uma nutricionista e por um bioquímico. E os dois, tanto a nutricionista, claramente, mas o bioquímico, ele é, digamos assim, muito famoso e tem até outros livros best-sellers, assim, muito, muito bem quisto na área da saúde. Por quê? Porque a gente sabe desses benefícios de alimentos de origem animal, todo mundo entende isso, mas como essas narrativas que a gente vem falando estavam tão fortes, chegou um ponto que eles se uniram e pensaram, bom, vamos fazer um livro e escrever justamente mito a mito, tema a tema. Então, eles dividem a questão nutricional ou de saúde, a questão ambiental e também a questão moral ou ética. Então, é bem legal, ele é dividido nessas partes. E na parte da saúde é muito legal, porque os dois têm esse contexto da saúde, né? Eles não são agrônomos ou tecnistas veterinários, eles são uma nutricionista e um bioquímico que sempre trabalhou com essa área da saúde. Então, a área da saúde é super completa. Desde questões, por exemplo, de ácidos graxos, que às vezes as pessoas acham, ficam com medo de gordura saturada. Claramente, não é um problema. E eles explicam, exemplificam isso da gordura. Outra coisa que as pessoas acham bastante também das questões de carne, a gente tá comendo carne demais, a gente tá comendo cada vez mais carne. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, no Brasil, a gente tem um declínio de carne bovina, especialmente. A carne de aves aumenta, impulsionada pela carne de frango, claro, mas tem também por uma questão de preço, mas a carne bovina vem diminuindo, na verdade. Então, assim, tem várias questões aqui que quase que não se correlacionam com as doenças modernas.
sabe? Então, na verdade, o que a gente tem visto? Menos produto de origem animal, e eles falam também das gorduras boas. Então, a banha, a gordura da própria carne, a manteiga, tudo isso que a gente acabou, infelizmente, deixando de comer ao longo dos anos, ao longo ali a partir dos anos 60, mais ou menos, começaram algumas diretrizes para diminuir essas questões, as pessoas, infelizmente, acataram, e explicam justamente por que não faz sentido nenhum a gente deixar de comer carne e os produtos de origem animal por causa da questão de saúde. A nossa nutrição, pelo contrário, ela está dizendo o inverso, a gente precisa desses alimentos. Saiu há pouquinho tempo um estudo de uma médica, que ela é excelente, uma psiquiatra, que ela disse, a Georgia Ede, ela é conhecida nessa área de saúde mental e saúde metabólica, e ela diz, assim, claramente que o nosso cérebro precisa de carne, e por A mais B, ela explica ali toda essa questão. Ela tem um livro também, que ainda não saiu em português, mas que é bem nessa linha, e é justamente isso que a gente tem visto na literatura. Quanto mais produtos de origem animal, quanto menos ultraprocessados, isso é importante. Não adianta assim, a gente vai aumentar a carne aqui um monte, a manteiga, não sei o quê, tudo, e fica o resto tudo ruim. Bebida, ultraprocessado, salgadinho, doce, né? A pessoa tem que realmente entender o que ela tá querendo incluir na alimentação dela, ela vai ter que tirar alguma coisa, e que tire os ultraprocessados, esses industrializados, que nunca fizeram parte, digamos assim, de uma dieta humana, se a gente fosse olhar para uma ótica, digamos assim, evolutiva. Esses tempos eu até acompanhei uma live que você estava presente, Lívia, e eu anotei a frase que o médico que estava junto contigo na live falou, que hoje em dia eles querem culpar um alimento ancestral pelos problemas modernos. Então Isso! seria o mesmo que culpar a faca pelos homicídios. Então é Isso bom aí. a gente ter esse olhar um pouco mais crítico de por que um alimento que está há tanto tempo na nossa alimentação e que evoluiu junto, fez parte da nossa evolução, agora parece ter uma agenda contra ele. E até antes de nós ir para a próxima pergunta, eu queria saber, tem mais algum dos mitos que você, assim, gosta de desbancar e desmistificar que a gente não comentou aqui? Deixa eu ver. Sabe que eu acho que eu sei qual live é essa que tu diz. Essa frase é muito boa. Ninguém sabe o autor. Todo mundo, a gente repete, assim, é muito boa. Mas faz todo sentido, né? Justamente isso. Quando a pessoa para e olha assim, bom, qual é a evolução? O que a gente come? Como que a gente está culpando algo ancestral por uma coisa moderna? Não tem sentido nenhum. É muito boa, realmente. Algum outro mito, eu acho que os principais nós falamos. Todo mundo fica muito impressionado com isso, da água, dessa questão da água. Essa questão de que eles comem materiais que a gente não conseguiria digerir, que a gente não tem nenhum fim, é importante. A questão do metano, dos gases, é muito importante também. Uma que eu gosto, que é interessante, que talvez as pessoas, alguns conheçam, outros não, mas recentemente a gente falou da agricultura, porque era dia da agricultura, e eu fiz um post que era sobre agricultura regenerativa. Que como a gente consegue, muitas pessoas me perguntam isso. Eu ouvi falar esse tema, tu tem algum material? Daí eu peguei assim, meio que um Um beabá, dossiê. um dossiê. Lê o livro Sacred Cow. Não consegue inglês? Não tem problema. Tem a revista Pecuária Sul. Então fui fazendo, né, indicando materiais. Por quê? Porque a agricultura regenerativa, ou pecuária regenerativa, ela quase que é talvez um apanhado grande de questões, tanto da agricultura orgânica, do método Voisin, né? Eu sempre me pronuncio errado. Mas do rotatino. Então, assim, tem muitos tipos de, quase como um guarda-chuva, se a gente fosse usar esse termo, mas tem muitos tipos ali de benefícios, de questões para o solo, para os animais. Nossa, assim, é infinito, assim, a gente pode falar aqui só de agricultura regenerativa. Então, isso é muito legal, por quê? Porque aqui no livro do Sacred Cow, eles enfatizaram um pouco essa questão da agricultura regenerativa justamente como essa solução. Não quer dizer que o que hoje a gente não faz as coisas certas. Não é isso. É que essas pessoas que estão estudando e estão pensando dessa maneira regenerativa, eu diria, elas buscam algumas coisas como enfatizar o sequestro do carbono no solo. Elas explicam. Então tem um mito e tem um infográfico que eu gosto bastante, que é bem simples, assim. Ele só está mostrando ali, olha, teve lá o arroto do boi, teve as emissões do gado, isso é para cima do gráfico, foi emitido. Mas olha tudo que sequestrou. Então eles conseguem, com uma questão metodológica, analisar esse solo. Então tem o carbono do solo e é muito maior. Então no fim das contas, o que aconteceu? Sequestrou carbono e não emitiu. Então não é assim, eu só não estou fazendo mal pro planeta, tô comendo, mas eu sei que é errado, mas não, só é diferente. Nesse sistema, até esse exemplo que é de uma fazenda dos Estados Unidos, lá da White Oak Pastures, ele está mostrando o seguinte: tu tá ajudando, tu tá até sequestrando o carbono. Então, assim, todos os benefícios que vêm ao longo disso, ele acaba assim exacerbando nesse tipo de método, né? Desse tipo de sistema. E não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Cada bioma vai ter
uma vocação, eu diria. Aqui no Sul a gente vai fazer de um jeito, mais para cima de outro, enfim, tanta coisa que dá para fazer. Mas esse tipo de termo, assim, e alguns dos mitos se tornam assim, claros, eu acho, nessa questão da regenerativa. O que seria isso, né? E a gente voltou de novo no tema comunicação. Como a fazenda lá dos Estados Unidos comunica o produto dela, Comunicou né? super bem. Perfeito. E outra Lívia, coisa, pode falar, por favor. só para complementar, que é bem legal. Isso é interessante porque essa fazenda utilizou as pessoas que fizeram essa análise do ciclo de vida, que eu já mencionei aqui. Essa análise foi feita por uma empresa, e essa mesma empresa fez um trabalho para uma empresa de proteína vegetal, para Beyond, aquele do Beyond Burger, tá? Que é o hambúrguer vegetal lá dos Estados Unidos. E foi muito engraçado, porque como eles tinham os mesmos tipos de dados, e a empresa é uma empresa confiável, enfim, eles puderam pegar os resultados que a Beyond publicou e comparar com os deles. Então fica um gráfico até bem legal, assim, porque o deles sequestra, e o da Beyond, que tanto fala que é positivo, não sei o quê, emite. Então, para ti, quase que deixar tudo equivalente, tu teria que, pra ter comido um da Beyond Burger, tu tem que ter comido um da White Oak também. Pra ficar Boa, no empatado, sabe? boa. Então isso foi bem engraçado quando eles compararam isso e publicaram. Que bacana. Lívia, obviamente a gente poderia ir a fundo e talvez fazer um podcast de cada um desses mitos. Eu fui pontuando algumas palavras-chave aqui que eu marquei quando a gente falou de cada um dos mitos. Eu quero ver se você concorda comigo. Que talvez a Tá. partir dessa palavra-chave a pessoa associe qual que é a resposta que ela pode dar para se um dia ela ver alguém atacando a agropecuária ou a pecuária em si Uhum. dessa forma. A primeira, então, quando a gente falou da alimentação que uma compete com a outra, eu anotei upcycling, que é, ou seja, o boi Upcycling. consegue pegar aquele alimento que quase não é digerido, ou praticamente não é digerido por nós, e transformar num alimento de alto valor biológico. Quando a gente Isso. fala do boi sendo o maior vilão para o aquecimento global, eu anotei aqui ciclo do carbono. Então, se quer entender um pouco mais sobre isso, entenda o ciclo do carbono. Sobre a questão Perfeito. da água, eu anotei aqui água verde. E sobre a Uhum. questão da saúde, talvez seja de nós pensarmos mesmo nesse alimento ancestral que às vezes está sendo atacado como causa de um problema da modernidade. Então também Exato. alimento ancestral, talvez seja a palavra-chave que eu usei para sumarizar essa nossa conversa de hoje aqui. Perfeito. Não, tá perfeito. Todos eles, assim. Perfeito. O pessoal, às vezes, quando fala upcycling, fica, hã? Como assim? Então, esse do pasto em picanha, às vezes eu faço até uma hashtag, assim, pasto em picanha. E aí a Boa, pessoa fica assim, né, relacionando na hora o que ela tá falando. Mas, realmente, é isso aí. Ótimo resumo. ótimo. A última pergunta aqui, Lívia, aí talvez é muito uma opinião pessoal, eu não sei, a gente não quer polemizar nada aqui, mas eu queria Aham. saber se você acredita que existe hoje uma agenda contra a carne. Bom, nós falamos, né, na questão da narrativa. Porque eu acho assim, eu não imagino que esteja assim, várias pessoas sentadas em algum lugar, pensando, planejando contra a carne, contra a pecuária, enfim. Mas o que eu acho que acontece são pontos muito fortes dentro, por exemplo, de uma indústria dos alimentos, que vende principalmente esses ultraprocessados e produtos assim, que a gente não conhecia há 40, 50 anos. E também, às vezes, pontos, talvez acho que fortes e de bastante interesse dentro de uma indústria farmacêutica, que quer vender esse tipo de medicamento agora, que diminui o apetite, que não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo. Porque não é interessante a gente educar as pessoas a comerem melhor e bem. Ir na feira e no açougue. É isso que a gente precisava, assim. A gente precisava ir na feira e no açougue. E a gente teria a nossa saúde perfeita, eu diria, mais exercício e mais sono. Né? Esses três, assim, é um tripé. Mas é mais fácil a gente pensar, não, porque daí se tu come tal coisa, tu pode comer pouquinho, e daí tu vai conseguir, tu tem que fazer bastante exercício, pode comer o doce sim, não tem problema, porque isso, porque aquilo, tem essa canetinha aqui que daí vai tirar teu apetite. É muito complicado. Eu acho que existe sim alguns pontos aí que vale investigar. E também eu queria até deixar indicado aqui, Bruno, esse livro do Cláudio Brasil, eu não sei se tu já tinha visto, é A Guerra contra a Carne, Monopólios, Poder e Doença. O Cláudio, ele é um médico aqui, gaúcho, e nós fizemos até uma live sobre esse livro, foi muito boa, assim, a conversa. O Cláudio é muito querido, ele é até pecuarista, tem esse histórico, assim, e ele coloca ali toda essa história. Então, assim, não adianta eu ficar falando aqui que realmente dá um podcast, dá uma live inteira sobre esse tema, de como ele vai, talvez, analisando os eventos aqui históricos e vai mostrando, sim, que existe, se a gente fosse botar, assim, entre aspas, essa agenda contra a carne. Ele chama a guerra contra a carne. Então, essa agenda vai envolver pessoas que querem lá na cúpula botar a pirâmide alimentar, sendo que a base é grãos. A base são alimentos que a gente não conhecia antes da agricultura. Será que faz sentido isso? Quando que começou isso? Foi baseado em questões lá, em estudos errôneos em relação à gordura, que a gente já conhece que isso está errado.
E daí vai mais para trás um pouquinho, tá, mas será que não tem, então, a indústria metida e pagando algum tipo de, né, subornando, talvez, a palavra mais clara, pessoas desses tipos de associação? Sim, hoje já se sabe que existiu muito disso. Então, assim, tem algumas associações que já estão ligadas a tipos de pagamentos de indústrias e empresas grandes pagavam esses cientistas, essas pessoas lá da associação X, para dizer que a margarina era melhor, coisas do tipo, sabe? Então o Cláudio ele vai pensando essas informações e coloca isso de uma forma bem legal. Então esse livro é bem interessante para o pessoal entender assim um pouco dessa. Mas não adianta também assim, ó, eu vejo quando a gente pensa nessa narrativa, nessa guerra, é assim, tem isso, tem essa narrativa, ou tem essa guerra, tem não sei o quê. Tá bom, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode ser proativos e pensar, fala do Sacred Cow, fala dos infográficos, pensa, né, vai atrás de pessoas que pensam isso, que estudam isso. Aqui mesmo na Universidade do Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhos assim, ó, maravilhosos que falam de agricultura regenerativa, falam dos benefícios. Coloca isso para os produtores entenderem. Então, assim, eles não vão ficar as pessoas não vão ficar reféns disso se elas entenderem. Se o pessoal mais urbano entender a importância dos alimentos para a saúde deles. Então, assim, onde tem demanda, não adianta, é uma lei, assim, da economia, oferta e demanda. Então, se a gente conseguir realmente colocar isso, educar mais as pessoas nesse sentido, vai ter muito mais demanda e a gente vai, através de práticas talvez mais regenerativas, com mais intensificação, conseguir produzir isso de uma forma que consiga atender e remunerar melhor o produtor. Enfim, é uma cadeia, né? É algo mais complexo, mas eu acho, assim, que tem tudo para a gente ganhar isso, se a gente cooperar e trabalhar nesse sentido. Legal, legal. Ótima mensagem, Lívia. As perguntas finais aqui que eu geralmente faço, eu vou pular para a última, que é qual o livro você mais recomenda, e a gente já pode falar também quando que terá o Secret Cause em português, mas eu vou Uhum. anexar mais uma pergunta aqui, que também é o filme. Você tem alguns filmes que você indica aqui para a Isso. audiência? Ah, eu indico, assim, ó, recentemente, essa bom, primeiro o livro, tá? Vou falar do Uhum. livro. O livro, ele saiu em 2020, então eu estava lá na Austrália ainda, e até então não tinha uma previsão de tradução. Mas agora a gente poderia dizer assim que ele está no prelo, então ele está ali no quase. Tá com a editora, a Dayana esses dias mesmo disse: "Ah, o meu livro vai sair em português no Brasil". Então assim, tá quase. Eu acho que talvez esse ano, vamos esperar. Acho que vai ser bem legal. E o filme, então assim, quando eles estavam fazendo o livro, eles pensaram: "Ah, a gente precisa de algo também mais palatável, porque ninguém quer ler 400 páginas". Às vezes a pessoa quer ver um filme de 1h30. Então eles fizeram um documentário, a gente pode dizer assim, de vários lugares no mundo. E é muito lindo o documentário. Eles pegam justamente essas questões que eu falei, que eu mencionei, os temas principais do livro, e vão para lugares do mundo inteiro. Vão para o México, vão para a África, nossa, Europa. Então, assim, é muito legal porque a gente vê isso na prática. E agora eles disponibilizaram esse filme, desculpe, no YouTube. Então a gente consegue ver ali, dá para botar a legenda, a gente muda a legenda, coloca para o português automático, né? E fica uma legenda quase perfeita, eu diria. Fica bem legal de entender todo o filme. Então, essa é a minha recomendação. Eu diria assim, o livro, se tu tem um pouquinho de dificuldade no inglês, espera, que vai vir em português. Os infográficos que resumem, né? Tem muitos infográficos aqui dentro do livro, que são os infográficos esses aqui, que talvez depois queira botar algum. Uhum. Esses infográficos estão no meu Instagram também, todos eles, coloridos, né? Aqui é preto e branco. Mas eu acho que seria isso. Esse livro Legal. principal logo vai estar disponível e o filme, acho que o do Sacred Cow também, que pega todas essas questões que a gente abordou hoje. Ótimo, ótimo. E você quer, Lívia, por favor, também falar um pouco sobre os agronautas e onde o pessoal consegue te achar hoje? Ah, tá bem. Bom, meu canal de comunicação principal é aqui no Instagram, que foi onde eu comecei, onde eu gosto dessa questão bem visual, assim, nos stories também, tem bastante coisa que eu vou publicando ali. Então é Lívia, G-O Padilha, no Instagram. E eu também trabalho, bom, daí eu trabalho nessa parte de consultoria, mais na parte de comunicação científica, tenho uma empresa que é voltada justamente para essa questão do marketing e principalmente nesse nicho, eu diria assim, da pecuária, saúde, essa ligação, eu gosto dessa ponte desses dois. Então, pessoas assim, desde nutricionistas até uma fazenda, a gente conversa e a gente tem um trabalho bem legal nesse sentido. Então, para comunicação. E eu trabalho, primeiro, na verdade, o primeiro grupo, a primeira empresa assim com quem eu trabalhei quando eu voltei da Austrália foi com um podcast que se chama Os Agronautas. Então a gente começou, desenhou o logo, pensamos em identidade visual, coisas assim, que eles estavam começando um projeto. E a partir daí a gente começou a trabalhar juntos aqui, mais no Instagram também, a gente tem no Spotify os episódios. E depois de um tempo,
não lembro agora exatamente quanto tempo, eles me convidaram para fazer parte como host do podcast. Então, é um grupo, hoje nós somos 8. Então, alguns episódios a gente tem os 8, às vezes um pouquinho menos. Às vezes tem convidados, a gente faz bem seguido até entrevistas com convidados, chamamos até os ouvintes. Agora a gente começou a fazer uns episódios com ouvinte participando que estão muito legais. E é uma conversa, assim, a ideia é uma conversa descontraída entre amigos para desmistificar e para falar de temas do agro. Então, Cláudio Brasil, que eu mencionei agora do livro, foi um convidado. É um episódio que todo mundo gosta, todo mundo compartilha, porque ele fala justamente dessas questões que a gente mencionou. Tem outro episódio que fala, por exemplo, sobre os indicadores da pecuária, um episódio mais técnico, uma pessoa que tem uma propriedade vai se beneficiar. E assim vai, a gente vai trabalhando cada um episódio, assim, pensando na pauta, recebendo sugestões dos ouvintes. É muito legal, porque é justamente assim, um bate-papo ali, uma hora e pouquinho, que acho que traz, acredito assim, que pelo nosso retorno tem trazido bastante benefícios para os ouvintes. Que joia. Parabéns, Lívia. Acho que é um baita projeto, um baita podcast também. E, enfim, obrigado pela tua participação aqui. Quem tiver interesse em comunicação científica e, enfim, bater mais um papo contigo, tirar algumas dúvidas, vai estar tudo aqui na descrição. Pessoal, essa foi a Ótimo. Lívia Padilha. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.